Sucessor de Tales e possivelmente seu aluno, Anaximandro também propôs uma explicação naturalística do mundo, a partir de um princípio originário. Como ele identificava esse princípio? Anaximandro, ele defendeu a ideia de que tudo surgiu pelo apeiron, ou indeterminado, algo que não é determinado por uma substância, e esse algo indeterminado é que deu origem a todas as substâncias. Ele defendeu que esse processo se deu pelos opostos, o quente e o frio, duas substâncias opostas geraram a partir do indeterminado todas as coisas que existem. No final do século XIX e início do século XX, uma discussão surgiu entre os estudiosos da filosofia grega. A filosofia surgiu como uma ruptura com o pensamento mitológico ou sua continuidade? Como são chamados esses dois conceitos? A ideia que houve uma ruptura com o pensamento mitológico é conhecido como milagre grego. Do nada, de repente, os gregos pararam de pensar de forma mitológica para pensar de forma filosófica. Já o outro posicionamento vai defender que houve uma continuidade do pensamento mitológico para o pensamento filosófico. E esse desenvolvimento surgiu a partir dos termos que eles utilizam, que é fatores históricos. Vários fatos ocorridos na história do povo grego antigo determinaram o surgimento da filosofia. O pensamento heraclitiano ficou conhecido como uma doutrina de fluxo universal, porque para ele o mundo físico está em constante mudança, movimento, pelo eterno embate dos opostos. Esse pensamento é uma base para qual teoria científica criada na modernidade? Heráclito defendia que tudo está em movimento. E esse movimento que ocorre nas coisas, nas substâncias, é que vai gerando a realidade que nós temos hoje. Hoje nós temos uma outra teoria também que tem base nesse pensamento de Heráclito, que seria o evolucionismo. O nascimento da filosofia na Grécia Antiga está vinculado com a mitologia. Nesse caso, há pensadores que defendem a ideia de rompimento e outros que defendem a questão da continuidade. Explique sobre o milagre grego e o nascimento da filosofia. O milagre grego é uma teoria que acredita que houve um rompimento do pensamento mitológico para o pensamento filosófico, como se o povo grego fosse um povo superior, iluminado, e algumas pessoas na Grécia Antiga começaram a pensar de forma racional, como nós entendemos na filosofia. Esse ocorrido dessa iluminação que houve em algumas pessoas na Grécia Antiga é conhecida como milagre grego. O nascimento da filosofia tem data e local. Grécia Antiga, século 6 a.C. Entretanto, existem a divergência de duas explicações para o nascimento da filosofia. Explique com detalhes sobre a explicação dos fatores históricos. Os fatores históricos é um pensamento que defende que o surgimento da filosofia se deu com o desenvolvimento do pensamento mitológico, dando continuidade, chegando até o pensamento filosófico. O que proporcionou aos gregos pararem de pensar, com o passar do tempo, de forma mitológica, para pensar de forma filosófica, é porque fatos históricos. Quais seriam esses fatos? A questão da democracia, eles viviam num ambiente onde havia necessidade da discussão de ideias, isso gerou o exercício do racionalismo. Também houve a questão da polis, eles viviam, os gregos, em polis, que são cidades, e cada cidade tinha sua própria
administração. Isso gerou a necessidade de pessoas pensarem, raciocinarem, para que eles pudessem viver de melhor forma dentro ali da sua cidade, sem ficar totalmente alienado, esperando que um soberano, um imperador ou um rei governasse sobre a vida deles. Também houve a questão da redescoberta da escrita, a utilização da escrita gerou a necessidade do desenvolvimento do intelecto. Também podemos destacar a questão da moeda, que era utilizada. Isso gerava a valorização das coisas, e para se analisar o valor das coisas, dos objetos, isso tudo estimulou aos gregos a necessidade do raciocínio e, com isso, o desenvolvimento de um pensamento mitológico muito voltado para a imaginação, para um pensamento mais racional, como é o pensamento filosófico. Esse vídeo é mais uma produção da Curios Centro Educacional. Espero que tenham gostado, curtido esse conteúdo. Peço aí já para deixar um like para nos ajudar, nosso projeto, nosso desenvolvimento, e também te convido agora para já se inscrever no nosso canal para estar acompanhando os nossos conteúdos. Até mais!